Oi, gente, tudo bem? Como é que tá, Lara? Oi, Pater, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e tu? Tá me Ótimo. ouvindo? Estou te ouvindo também. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ah, eu Ah, tu peguei tá no um. fone, eu falo um pouquinho alto. Tá, ótimo. Deu. Como é que estamos? Obrigado pelo convite. Tudo certo contigo? Tudo bem, tudo bem, tudo beleza, tudo certinho. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite, né? Dispor aí do teu tempo, da tua audiência aí do pessoal, para falar de um tema que é tão caro nesse momento de pandemia, do estreitamento dos nossos vínculos, dos nossos relacionamentos interpessoais. Então a gente se inspirou no teu TED, na tua palestra, que é Ninguém Está Ouvindo Ninguém, para te chamar para conversar, né, e fazer essa intersecção, trazer esses pontos em comum com o nosso trabalho, que é a mediação de conflitos. Ótimo, por favor, tô aberto a qualquer tipo de pergunta, qualquer coisa. Faça, faça, vou no flow que tu quiser no papo, né? Tá Tu falou pra ótimo. mim, né? Olha, eu vou te mandar umas coisas. Não, não manda nada antes. Vamos embora, vamos fazer a dança que tem que fazer. Só tá cortando a tua cara pra mim, eu tô parecendo muito pouco. Sobe um pouquinho mais aí, aí, agora sim. Agora tá. Eu tenho toque com isso, sabe? Eu não tenho toque, mas eu tenho toque com algumas coisas. Deixa assim tá melhor? Tá melhor, agora aparece mais teu rosto. Fechou. Ah, então tá ótimo. Bom, não, dispensa apresentações, né? A maioria do pessoal te conhece, eu tenho alguns amigos fora do estado. É, mas eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional, a maioria conhece, né? Mas um pouquinho até da tua vida pessoal e o que que te levou a fazer uma palestra lá no TED falando sobre escuta. Tu falou um pouquinho da história da tua avó, de Santana do Livramento. Quando eu mandei o card pra minha avó, que tu ia participar da live comigo, ela só mandou assim mesmo. Ah, que legal. Um beijo pra Ela ela. adorou. E eles também são de Santana do Livramento. Olha, coincidência. Daqui a pouco conheci até É, minha avó Nair, mulher talvez. do Luiz Bernabé, nome de vô, né? Trabalhava no Sim, Lanifício Albornoz. O Lanifício Albornoz, eu tenho certeza que eles conhecem. E o sim. vô trabalhou lá durante muito tempo. Então, que legal. Um beijo pra ela. Um beijo pra tua avó. Provavelmente, Valeu. talvez ela esteja assistindo. Então, se não assistir agora, assiste depois, né? Essa vantagem da Sim, live fica que fica lá, né? disponível. Mas eu Fica sou um disponível. jornalista já formado há algum tempo. Eu me formei em Porto Alegre, fiz cursinho em Santa Maria. Eu morava no Alegrete, passei por várias cidades antes. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, mas eu fiz cursinho em Santa Maria. Passei na PUC em Porto Alegre, fiz ciências sociais também na URGS. Durante um tempo, os dois cursos, e aí abriu a vaga para estágio na Rádio Gaúcha. Na época, uma coisa que não existe Uhum. mais, que é rádio escuta. A internet estava começando, a gente escutava a Guaíba, Bandeirantes, para ver se eles estavam dando algum furo na gente, né? Alguma coisa que eles sabiam que a gente não sabia. Bom, me formei em 2002, fiquei desempregado um tempo, meu estágio acabou na Rádio Gaúcha, não fui contratado lá, mas passou uns 5 meses, abri uma vaga na Atlântida, eu entrei na Atlântida no finalzinho de 2002, e aí depois eu trabalhei no Patrola, Zero Hora, na TV Com na época, antes do Patrola, as coisas foram meio que se espalhando assim, e hoje eu tô parado fazendo rádio, trabalho na Rádio Atlântida e na Rádio Gaúcha. Também tem uma coluna em Gaúcha ZH, ali muito mais linkada a esporte. E para chegar onde tu queria que eu chegasse, que é nessa TED que eu fui convidado para fazer, né, sobre fala, né, cada um, quer dizer, eles me convidaram, cara, o que tu vai falar? Aí eu estava conversando com várias pessoas, o que eu ia falar? Eu ia falar sobre o uso de celular, que isso é uma angústia na minha vida que eu estava tentando arrumar. E aí eu conversei com o Marcos Piangeras, um ex-colega meu da RBS, né, hoje um dos maiores palestrantes do Brasil. Mandei uma mensagem, cara, se tu fosse eu, o que tu falaria? Ele assim, cara, tem uma coisa interessante que rola num podcast teu, que é o Potter Entrevista, que tu escuta as pessoas, tu não atrapalha, tu não briga com elas. Mesmo que elas estejam dando Uhum. alguma opinião, alguma coisa que tu não concorda. Que é o porquê nasceu o Potter Entrevista. Eu queria ouvir pessoas diferentes, que pensam diferente sobre o mesmo tema. E aí eu me dei conta. Aí eu me dei conta disso, opa, abriu uma luz aí, Pianjos, obrigado. Comecei a dar conta do que o meu trabalho já estava um pouquinho mais assim, no timeline também a mesma coisa, porque no timeline eu preciso ouvir as pessoas, né, que estão no ar. Aí ao vivo muda tudo, né? Qualquer sílaba vale. Geralmente as entrevistas têm algum tipo de conflito, né? Porque a gente entrevista muito político, né? A gente cobra muito deles algumas coisas. Tem que cobrar na entrevista. Então eu fui aprendendo a ouvir. E aí eu comecei a dar conta que quando eu comecei a ouvir, a minha vida melhorou.
diretamente, né? Eu comecei a ouvir, eu comecei a crescer com isso no sentido de que, principalmente no Potter Entrevista no Timeline, eu comecei a ouvir pessoas que eu discordava e depois da entrevista eu ficava ponderando, opa, isso aqui talvez eles tenham razão, né? Algumas outras coisas eu fortalecia a minha ideia, né? Tipo assim, cara, essa pessoa tá tão errada que o que eu tô pensando que é certo é tão certo assim mesmo. Mas abriu horizontes, né? Quando a gente baixa a guarda, quando a gente escuta, quando a gente presta atenção, e o escutar pode ser metafórico também. Eu brinco lá no texto, né, que nessa fala que um livro né? Um livro é um ato exatamente sobre isso, né? Um livro é um ato de escutar, né? Eu não fico brigando com o livro, batendo boca com ele. Eu estou em silêncio ou lendo, é como se fosse uma voz contando alguma coisa para mim. E comecei a me dar conta o quanto isso fazia mal, comecei a me dar conta como já tinha estudo sobre isso, dei uma invocada, falei com a minha psiquiatra, ela diz, olha, é uma coisa real, um problema real, dá para embarcar nessa aí, e aí eu fiz o texto lá de 12, 13 minutos, que é o que talvez tenha chegado em ti e que tenha feito tu fazer o convite para eu estar agora aqui, 19 horas e 13 minutos contigo. Sim, foi exatamente isso. A gente também assiste o Piangers, o Papai é Pop, e ele falando bastante sobre paternidade, que é um tema que a gente lida bastante na Simplifique, que são as relações familiares, né? E aí aproveitar para o gancho para falar de como a escuta é poderosa e bate na gente no nosso trabalho, né? A gente consegue identificar essa mudança nas pessoas através da mediação de conflitos, que é algo que eu não sei se tu conhece, se tu conhecia que existia Câmara Privada no Rio Grande do Sul, de mediação, que é um meio que as pessoas têm de resolver os conflitos sem precisar ir para o judiciário. Então, elas, através da mediação, conseguem sentar numa mesa, conversar e chegar em soluções autocompositivas. Mas isso acaba só sendo possível na medida em que um para escutar o ponto de vista do outro. Então, muitas vezes as partes, os medianos, não querem nem sentar, nem se ver e conversar e saem de lá, pelo menos, se tratando de uma maneira educada, mesmo que tenha um ponto de vista diferente. Então, por exemplo, briga entre vizinhos, briga entre irmãos, briga entre familiares. Então, através das ferramentas, e uma delas é a escutativa, né? Então, nós como mediadores, eu estou falando aqui em nome de vários mediadores que estão aí nos assistindo e câmaras também, aproveitar para falar em nome de todo mundo, porque essa oportunidade que tu nos deu é uma baita oportunidade, assim, que precisa de espaço, precisa ser reconhecido, assim. Já tem em outros estados, já funciona muito bem, como São Paulo, em outros países também, né? O nosso estado é um dos estados mais litigantes que tem. A nossa tendência para resolver os nossos conflitos é bater na porta do judiciário, esperar que um juiz decida sobre a nossa própria vida, e a gente começa a perceber que a gente não tem capacidade de sentar e resolver, e ninguém melhor do que nós para saber da nossa própria vida do que, por exemplo, um juiz dando uma sentença que a gente vê que muitas vezes as partes saem insatisfeitas. Então, quando sentam, conseguem conversar e constroem uma solução, constroem um acordo, aquilo ali se torna, inclusive, muito mais efetivo. Ai, caiu aqui. Muito mais efetivo do que uma sentença. Então, a gente vê que é muito poderoso, muito mais rápido, muito mais célere. E a gente tem essa tendência de, quando o outro está falando, ficar pensando ou fazendo algum tipo de julgamento do que a pessoa está falando, ou pensando no que tu quer responder naquele momento. Então, tu nem escuta mais o que a outra pessoa está querendo te dizer ali. Então, a gente tem uma ferramenta que é muito básica na mediação, mas que é o papel e a caneta na frente do outro. Então, quando a gente faz o termo de abertura, a gente pede aqui, a gente vai respeitar o momento de fala de cada um. Se tu sentir vontade de falar no momento em que o outro está falando algo que tu não concorda, tu anota que depois vai ser dada a oportunidade da fala. Então, funciona muito bem mesmo, assim. E aí, a partir do momento em que tu consegue escutar o outro, você consegue achar pontos em comum na fala de um ou outro para criar esse acordo. Então, foi isso que a gente achou muito de ponto em comum. E a habilidade da escuta é algo que a gente pode desenvolver. Tu mesmo falaste que quando tu começou a perceber isso, tu viu que a tua vida tinha mudado a partir do momento em que tu começou a escutar. Mas a gente aprende mais escutando do que falando, né? E a gente aí com a formação do direito, é só curso de oratória, a gente aprende como falar, como se portar. E tem pouquíssimos cursos de escutatória. Agora tem mais cursos de escutatória.
Mas como fazer essa escutativa? Tu até menciona no teu TED que tu não sabe quando isso começou, né? Mas tu atribui muito em virtude da idade. Quando a gente é criança, a gente tem mais essa curiosidade pelo outro, em aprender, e parece que isso vai se perdendo ao longo do tempo. Exatamente. A gente começa o nosso processo de educação, né, na creche, no jardim de infância, onde fica muito claro quem é que sabe mais, né? Quem é que pode ensinar. E a gente ouve, né? A gente aprende ouvindo. Eu já fui na escolinha do meu filho, que tem 2 anos de idade, e ele respeita muito os professores e amam as professoras, né, no caso. São 2 profs, né? E é interessante que com 20 anos de idade, aparentemente, a gente acha que já sabe de tudo, a gente só quer gritar, só quer falar. As redes sociais colaboram para isso, é uma coisa democrática, né? Poder gritar ali o que a gente pensa. Tá acontecendo agora aqui nos comentários, por exemplo, as pessoas entram aqui e falam o que elas querem, né? Botam ali o que elas querem, e tá tudo certo, tá tudo beleza, entende? Tipo assim, isso é a voz, né? Agora, a gente não sabe tudo, né? A gente lida com isso, a gente sabe que gênios da humanidade não sabem de tudo. Então, o problema de achar que já sabe tudo é que a gente para, que a gente estanca, a gente fica no mesmo lugar, a gente não avança mais, porque a gente não tem mais curiosidade. Se eu já sei de tudo, eu não estou mais curioso por nada, porque eu já sei de tudo. Então eu paro de querer saber. Parar de querer saber é quando a criatividade começa a ir pro saco, quando a inquietude também já não existe mais para isso, para buscar, né? E a curiosidade vai também junto nessa sacola aí pro lixo, né? E a gente se perde, é uma pena, porque a gente perde de ser feliz. Óbvio que isso aconteceu comigo depois de 20 anos de uma carreira que eu já estava trabalhando, né, juntando aí com meus estudos, então um pouquinho mais de 20 anos. Talvez os meus filhos, né, que vieram muito rápido, um atrás do outro, um tem 2 anos, outro tem 5 meses, quase 6, me forçaram a ver o mundo com outros olhos também. Né, eu tive que dar uma sacudida na minha vida para me readequar para isso, né, em todos os sentidos, econômico, de saúde, de tudo, né. Agora eu não respiro sozinho, né, tem mais 2 serzinhos que respiram junto comigo. Então, dentro desse aprendizado que eu comecei a rever a minha vida de maneira crítica, como eu já falei aqui, com a guarda baixa, né, para ataques críticos, né, que vinham de mim mesmo. Obviamente também ter uma opinião psiquiátrica interessante, né? Eu não tomo nenhum remédio, eu vou numa psiquiatra, eu não tomo remédio, eu não sou louco. A gente tem esses preconceitos bobos, né? Mas ali eu converso comigo mesmo. Falar sobre isso. Eu sou apresentado, né? Eu sou apresentado pelos meus defeitos, entende? E, cara, isso aconteceu com a minha idade, eu acho. 40 anos foi um momento de reflexão, eu tenho 41, eu nasci em 79, e foi um momento que eu parei e sentei, olha, tá tudo certo, é isso mesmo que vai ser daqui pra frente? Dá para melhorar? E eu descobri que dava muito para melhorar. Ainda eu estou nesse processo. Eu acabei de descobrir quais são os meus defeitos. Ainda estou descobrindo eles e aí estou lutando para isso. E um dos defeitos era falar. Eu sou pago para falar. Tem essa diferenciação. Né? Eu trabalho em rádio, onde é obrigatória a fala. Só que eu equilibro essa fala com vários colegas meus nos programas que eu faço. E aí o que eu fiz? Eu desaguei nos podcasts assuntos que não tinham tempo para eu falar no On Air, que a gente chama, que são nos programas de rádio que eu faço, que são 3 programas por dia. Um deles é o Pretinho Básico, em 2 edições, mais o Timeline, mais o Bola nas Costas, que é linkado a futebol. Então eu fui nos podcasts, lá eu posso falar o que eu quero, ouvir quem eu quero, o tempo é infinito, se eu quiser ficar 4 horas conversando com alguém, eu fico, desde que ela tenha tempo, né? Então, de maneira profissional, eu desaguei para ali outras vontades que eu tinha de fazer no ar, mas no ar eu tenho que respeitar outras coisas, entende? E eu descobri, ouvindo, principalmente no Pode Entrevista, como eu já falei, que ouvir é bom, faz bem pra cacete, né? Tipo assim, ouvir, dá uma respirada, tu fica lutando contigo mesmo, né? A gente tem essa mania de contar, quando tá ouvindo uma história, contar uma nossa, né? A gente tem que ter vivido a mesma coisa, a gente tem que ter viajado para a mesma cidade, a gente tem que ter vivido o mesmo problema, e aí a gente começa a fazer campeonatos, vocês já notaram isso aí? Né, campeonatos, né? Ai, cara, meu filho tá com uma febre. Bah, meu filho ontem, ele teve uma febre e uma dor no corpo. Tipo assim, a gente sempre tá num campeonato mundial de seres humanos, né? Cara, se alguém tá falando do filho dela, essa pessoa que tá falando pra ti do filho dela, ela quer que tu ouça agora. Ela quer dividir contigo um problema. Ouve ela. Trata do problema dela agora. Não interessa mais tu, neste exato momento. Se a pessoa confiou em ti, buscou o teu tempo, dá o teu tempo pra ela. Ouve ela. Se ela tá falando que o filho dela tem febre, ela quer curar o filho dela, ela quer alguma dica, ela quer simplesmente dividir isso. Eu tô falando uma metáfora, né? Uma brincadeira, obviamente, em cima disso aí. Mas faz parte do nosso dia a dia. A gente interrompe as pessoas.
A gente não consegue. A gente não consegue simplesmente ouvir uma história. A gente tem que contar uma depois. A gente fica nervoso, né? Nervoso. A pessoa começou a contar uma história que ela foi viajar pra Europa. Meu Deus do céu, cadê a minha deixa? Cadê a minha deixa que eu preciso contar que eu falei também, que eu fui pra lá também? Cadê a minha... Aqui tá a minha deixa. Ah, eu também fui lá. Tipo assim, cara, não. Deixa ela perguntar. Aparentemente eu tô falando uma bobagem, mas não é uma bobagem. Nós somos interruptores, existe essa palavra? Acho que sim. Né? Interruptor de ligar, né? Eu vou falar uma palavra que não existe, mas todo mundo vai entender. Nós somos interrompedores de conversa. Interrompedores, sim. A gente interrompe todo o tempo, a gente tem uma E, angústia na de falar. verdade, a pessoa quer ser acolhida, né? A pessoa, quando tá falando, ela quer um acolhimento. Tudo que ela quer. E quando acontece esse acolhimento, fica mais fácil depois de ser acolhido. Né? Porque a gente vira um bom ouvinte, né? A gente vira uma pessoa interessante de conversar, né? Porra, o cara ouve, depois de ouvir a pessoa diz, o que que tu acha? Aí tu vai falar, olha, pô, eu acho que talvez o teu problema não seja tão sério assim. Dá Magnopirol, dá Tilenol pro teu filho que tá com febre, sei lá, ou algum outro remédio. Magnopirol era na minha época de criança. E eu comecei a sacar isso, e aí entra uma ironia do destino, né? Os programas que eu mais sou elogiado, que eu sou mais elogiado do meu trabalho, eu não faço, é o Potter Entrevista e o Timeline. São os programas que eu menos falo. Sim. Essa é a É uma ironia. qualidade que a gente admira nos outros, mas que pouco a gente consegue praticar, né? E aí, Exatamente quando o isso. outro se sente acolhido, gera essa empatia que acaba gerando essa conexão entre um e outro. Porque enquanto tu tá ali competindo e tentando falar, o outro não se sente acolhido e não gera nenhum tipo de conexão com o sentimento, com aquilo que a outra pessoa tá Exatamente querendo. isso. Exatamente isso. Posso eu perguntar? Olha só, eu tô falando aqui, eu quero Claro, perguntar. claro. Não, porque eu fiquei curioso sobre algumas coisas assim, né? Tipo assim, que tipo de tretas mais aparecem pra vocês? É briga de marido e mulher? É grana de família? Quais são as tretas assim que mais aparecem? Tudo, de tudo um pouco, tá? Eu sou mediadora judicial também no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então tem questões, como eu falei, desde vizinhança, desde decidir onde é que fica o portão, barulho, divórcio, guarda, pensão dos filhos, né? Alimentos, na verdade, convivência, que mais que eu posso te dizer? Questões envolvendo sociedade, entre empresários, contratos, dissolução de sociedade. Então, qualquer problema que envolva a comunicação entre as pessoas e decisões, inclusive, é importante dizer que na mediação a gente não atua só quando o conflito já existe, mas para também tratar de questões preventivas. Para prevenir, por exemplo, vamos fazer um contrato, vamos fazer uma sociedade, Entendi. vamos alinhar bem, vamos ter um terceiro facilitando essa comunicação para que ela seja o mais clara possível, fazendo perguntas. Das nossas ferramentas é o teste de realidade, então a gente atua sempre fazendo perguntas, a gente não toma nenhuma decisão pelas partes, mas a gente ajuda elas a refletir também se o que elas estão combinando ali vai ser plenamente executável depois, é realizável, né? O que eu estou combinando aqui, eu só quero fazer esse acordo para me livrar ou algo do tipo, mas envolve N questões, assim, desde questões envolvendo, por exemplo, até marcas, questões empresariais. A gente tem dados que 85%, 90% das empresas são empresas familiares, então acaba misturando empresa com família. Então, esses laços são muito estreitos. Óbvio. Até questões envolvendo, por exemplo, interdição. Os irmãos precisam aprender a se comunicar, quem é que vai cuidar dos pais na velhice, como é que vão se distribuir essas tarefas, esses cuidados. Então, na verdade, tudo demanda uma boa comunicação entre a gente, né? E aí, com o terceiro mediador facilitando, a gente consegue, através do parafraseio, dar uma diminuída no conflito para ele não escalar, usar ferramentas de comunicação não violenta também, para que as pessoas identifiquem o que elas estão sentindo, para elas aprenderem a fazer um pedido específico e realizável. Então, tudo isso a gente acaba trabalhando nessas sessões de mediação, que pode ser um acordo só verbal, ou seja, a palavra basta para mim, eu não preciso de nenhum papel para dizer eu vou cumprir porque eu me comprometi agora aqui contigo. Outros preferem ter um termo por escrito e vai valer como um título executivo extrajudicial, que a gente diz, vai valer como um contrato.
ou a outros ainda preferem homologar, preferem ter um juiz para valer como se fosse uma sentença, o que também é possível. Entendi. Mas é mais ou menos isso, assim, é assim que funciona. Ótimo, ótimo. Que legal. Que legal. Duro, mas legal. Agradeço a tua pergunta, para ficar mais claro para o pessoal, assim, também, como funciona, né, a mediação, que é uma novidade ainda, assim, as pessoas acabam buscando a briga, buscando o litígio, ou até falando através de advogados e peças, né? Sim. A gente tem essa dificuldade de sentar, olhar no olho, conversar. Pode parecer uma coisa muito básica, mas que é muito potente, assim como a escuta é muito poderosa, a mediação, a gente vê o reflexo na vida das pessoas. A Sim, gente perfeito. diz que não é uma terapia, mas é um processo terapêutico porque as pessoas saem dali se comunicando melhor, inclusive para outras coisas. A gente recomenda justamente a mediação para relações que são duradouras, porque o processo acaba acirrando e as pessoas acabam, depois do processo, muito menos querendo ver um ao outro, mas eles vão ter que se ver. Eles são vizinhos, eles não são ex-pai nem ex-mãe, eles vão continuar se encontrando em função do filho. Então, tem muitos reflexos assim na vida das pessoas. Essa capacidade, essa habilidade de escutar, né? E aí, através da escuta, conseguir ver a perspectiva do outro. E na Entendi. mediação também a gente aprende a importância do silêncio, porque além da escuta e da fala, o quanto o silêncio comunica. Na tua palestra, tu também fala da médica, do exemplo da médica, do Sim, sim, paciente que não podia falar. sim. Então, quanto essas pausas e quanto o silêncio acaba comunicando, né? Sim, sim. Verdade. Que legal, que bom. Tu Agora quer tua trazer vez. esse exemplo da Ah, médica? Do pessoal que não sim. assistiu? Eu ouvi essa história de um médico, escritor chamado JJ Camargo, que é interessante, né? É uma história de corredor, assim, é uma história de corredor que eu digo de corredor de hospital, que eles chamam, que é muito importante os primeiros anos de um médico, né? Por isso que ele vai para o hospital para entender tudo que está acontecendo lá, como é que é a vida real, digamos assim, porque ela está longe de estar dentro de alguma coisa. E aí era uma aluna de medicina e eles estavam, os alunos todos estavam ali, e eles estavam num corredor e estavam na beira de um quarto, onde o professor, que era esse JJ Camargo, ele também é professor de medicina, falou assim, olha, aqui dentro tem um senhor, e esse senhor, ele é moribundo, ele vai morrer, ele está muito próximo de morrer. É muito triste a situação dele, blá, blá, blá. Vocês querem entrar ali ou não querem? Aí uns caras, não, cara, não vou entrar, cara, não tô hoje a fim de aguentar isso aí, de ver isso aí. Aí umas pessoas saíram e uma menina topou entrar. Ela tinha muito medo, assim, tipo assim, sabe? Não dava muita bola pra isso, ela entrou. E que aí ele fala da importância da comunicação silenciosa, né? Aí a pessoa entrou, e aí na hora que a menina entrou, porque o quadro que foi criado pra ela é um quadro de uma tristeza absoluta, né? E ela entrou lá e tinha flores, tinham fotos dos netos, né? Daquele tiozinho, daquele senhor, nas cabeceiras da cama do hospital, ele estava num quarto sozinho, né? E ela entrou lá e chegou ali e não perguntou nada pra ele, tava com dificuldade pra falar, não perguntou, e ela pegou e botou a mão assim, né, nele, e ele pegou e ela fez carinho na mão dele, assim. Eles só se encostaram as mãos, assim, e ficaram em silêncio, entende? E aí ele, foi um momento, assim, de surpresa pra ela, porque ela falou pra ele, assim, ela fez um carinho pra ele. Era isso que o doutor tava contando pra gente. O quanto é importante isso, assim. Ela fez um carinho e falou assim, olha, eu não sabia que o senhor tinha uns netos tão lindos. E ele pegou a mão dela e fez um carinho na mão dela, assim. E ela disse que entrou uma energia nela, assim, que foi tipo assim, cara, eu fiz medicina pra viver esse momento aqui, entende? Porque é um momento de Uhum. completa tristeza, é um momento de uma vida se indo, uma vida que tá acabando. E no meio disso tudo, a pessoa encontrou uma força para movimentar o músculo de duas mãos, vários músculos no caso, né? Falando de anatomia Uhum. humana, né? E de pegar ela assim depois de um elogio, né? Era um papo, o papo era se Deus existia.
e ele estava dizendo que a religiosidade e a medicina, que é muito apoiada na ciência, são duas coisas que meio que caminham juntos. Assim, o médico brincava que ele fez uma operação de 8 horas milimétrica para salvar lá um pulmão, e aí ele saía e estava toda a família, e aí a família, e aí? E ele, deu tudo certo na operação. E a primeira a primeira expressão era, graças a Deus. E ele disse, porra, eu fiquei 8 horas ali, sabe, milimetricamente mexendo para não matar a pessoa, para não atrapalhar aquele órgão, aquela veia, e tudo mais, e vocês estão agradecendo a Deus, que no começo ele ficava puto, né, com isso, né, e depois ele começou a entender isso, e começou a entender que talvez Deus fosse uma outra força, Deus tivesse num carinho, Deus tivesse alguma coisa, né, e a história é muito bonita, assim, eu coloco ela na fala, porque é isso, assim, a menina sentiu a presença de um carinho ali, sabe, num quarto que ela estava com medo de entrar, num quarto que tinha uma pessoa moribunda, e o JJ Camargo fala, esse doutor fala pra gente assim, a gente vê surpresas, a gente sente surpresas absolutamente insanas assim, nesses corredores da morte, não o corredor da morte da pena de morte, né, mas num corredor que a pessoa sabe que vai morrer, ela já sabe que vai morrer, então ela tá recebendo aquele carinho final, e ele fala assim, a importância desse carinho final, tem pessoas que são preparadas, naquele dia aquela aluna entendeu o que é isso aí. O que eu estava falando para ela na sala de aula, ela entendeu num quarto. A importância de prestar atenção naqueles instantes finais, né? E ela fez um elogio e recebeu um toque de alguém que mal estava se mexendo, de alguém que não conseguia nem mais mal falar, né? E ela entendeu qual era o processo, assim, sabe? Ou seja, E às vezes... a coragem dela de ser vulnerável, de ir lá e se conectar com esse medo, com essa angústia dela, né? Certamente. Ela lutou, ela tinha uma luta dela com ela mesma que ela venceu. Aquele senhor recebeu um carinho de alguém inesperado, também de jaleco, que obviamente ele deve ter imaginado que fazia parte de uma equipe médica, eram alunos de medicina, né? Ou seja, tudo se resolveu com uma frase dita só, com um elogio, dizendo que os netos eram lindos. Também não precisa falar muito, não precisa falar muito também. Às vezes, né? Às vezes as coisas se completam de uma maneira muito carinhosa, né? Por exemplo, agora eu tô sendo invadido agora aqui por eu não sei se é um herói, vem cá, deixa a máscara. Deixa a máscara. Vem cá falar com a titia. Vamos ver. Vamos botar a máscara. Vamos aparecer com a titia de máscara. Aqui. Sim. Meu Deus. Cadê? Aqui. Parece o Batman, na verdade. Ó. Dá oi. Fala oi. Oi. Não, é a Kelly. A Kelly Matos, que é minha colega que tá de aniversário hoje. Fala aqui, ó. Fala com a titia aqui. Fala com ele, vamos ver lá. Oi. Cadê o outro fone? Cadê o outro fone? O outro fone é pra rádio só. Isso aqui é pra lives, podcasts. A gente usa É esse fone. minha. Não, é do papai. O Santiago é o mais novo? Ora, tá falando contigo. É o Responde. Santiago? Fala que tá indo tomar banho agora pra brincar no banho. Tu ganhou um tapetinho de banho novo pra poder brincar no chão. Fala. Sim. 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 Vou mostrar essa máscara. Vou mostrar tua cara, que é bonita. Esse é o Federico, ó. Ah, ele é o Frederico. Tem o Frederico e o Santiago. Vai lá, meu. Vai lá. Tá indo lá. Isso é uma... Ó, ei. Olha aqui. Esqueceu. Essa é uma particularidade, né, da pandemia. Federico. Né? Federico sem R. Fizemos essa sacanagem com ele. Sim. O nome E castelhano. o outro é Santiago. O sonho do meu pai, eu acho que é ter um neto Santiago, porque tem os Santiagos na família. Bem bonito. Os nomes meio castelhanos, amor. né? Fronteiriços. Mas essas coisas assim também, né? Esses seres humaninhos que aparecem assim também fazem a gente rever algumas coisas, né? E ele fez. Ele fez completamente, assim, porque, como eu já falei antes, assim, a vida transforma, né? E tu tenta, de todas as maneiras, se transformar num ser humano melhor, né? Porque tu não quer ser um filho da puta e ele vendo a filha da putice ali, entende? Tu não quer, tenta lutar, assim, sabe? Então, foram muitas coisas, assim, na minha vida que fizeram eu chegar naquele texto lá, né? Naquela TED. Não é uma... Eu sempre acho que tudo na nossa vida é uma construção que vem desde o princípio, na verdade, né? Aquele texto não é uma obra de arte, eu estou tratando aquele texto como meu Deus do céu, a salvação do planeta Terra, né? Porque aquele texto é para mim. Sei lá, se tem algumas pessoas vendo agora aí, eu fiz para mim, aquele defeito é meu. Eu estou falando de mim mesmo, eu estou colocando a minha fraqueza ali, a minha ansiedade, a minha angústia ali. Eu estou falando para mim aquilo lá. Que é mais ou menos como eu penso de fazer rádio, né? Eu faço uma coisa que primeiro tem que me deixar feliz.
Porque primeiro tu bota a verdade naquilo. E geralmente a verdade pode conquistar pessoas, né? Eu imagino que ouvir tem muito disso aí, né? Ouvir é tentar rever alguns conceitos, né? Entrar em alguns mundos diferentes. Enfim, é isso. A gente vive num mundo de verdade absoluta, né? A nossa verdade é a que importa. E nada mais, né? A nossa É triste. verdade é única. Então, a escuta permite isso. Mas, Potter, não quero tomar mais muito teu tempo, ter ido falar contigo, agradecer a Larissa também, que fez a Claro, um ponte. beijo. Larissa é uma amiga de anos. Cara, certamente a gente... É uma ex-colega minha de trabalho na RBS, né? A gente se conhece há certamente uns 15 anos, acho. 10, 15 anos. Acho que eu tenho exagerado, talvez. Mas uma década eu tenho certeza absoluta que a gente se conhece. Acho que talvez mais. E ela veio falar comigo, eu falei, obviamente, top sim, tô topando todo mundo. Eu vivo de pessoas aceitarem falarem comigo, né? Eu vivo disso. Eu vivo de aceitarem falar comigo no timeline, no Bola nas Costas hoje, nos meus podcasts, que eu entrevisto pessoas, eu preciso que elas aceitem. Então eu topo qualquer papo aí. É só se adequar aos horários. Pessoas precisam de pessoas, né? Então, foi a primeira vez, assim, que eu fiz uma tentativa. Eu, vou escrever como se fosse uma carta, mas hoje em dia é o WhatsApp, então vou escrever um texto pro Potter para mostrar para ele que tem alguns pontos em comum e deu certo. Então, eu aprendi bastante com isso também, de fazer um pedido, né, específico e ficamos super felizes aí de tu ter aceito, ter despendido teu tempo um pouquinho e todo o pessoal que tá aí assistindo e nos escutando nesse momento, né? Pararam um tempinho do dia, da vida de vocês. Sim. Não, e tipo assim, é uma metáfora que eu faço, assim, quando a Larissa tá aí nos olhando, né? 15 anos seguindo Ela ela. tá mandando mensagem. Por aí mesmo. Tipo assim, como a gente já trabalhou junto, tipo assim, a gente já teve treta já. Entende? A gente já teve treta. Treta faz parte do universo. A gente cresce com isso, entende? Óbvio que tem momentos, tipo assim, uma treta acontece porque alguém errou, porque os dois erraram, né? Sei lá, porque tem algum problema ali. Mas nem toda treta tem maldade, entende? Faz parte das relações humanas errar com outras pessoas. A gente não tem que ter medo disso, né? De pedir desculpa, de entender que a outra pessoa errou e entender aquele pedido de desculpa. Eu não guardo nenhuma mágoa, sabe? Eu aprendi isso. Isso foi uma coisa talvez muito mais na minha casa, né? Eu sou 4, né? Eu e mais 3 somos 4 filhos, né? É uma família grande para os padrões atuais. A gente aprendeu muito isso, assim, tipo assim, a atenção dos nossos pais nunca era total, porque tinha muita gente em casa. Então a gente teve que aprender também a resolver muitos dos nossos conflitos assim. Eu dividi quarto com meu irmão desde que ele nasceu. Eu também. Eu nasci em 79, e aí em 82 chegou meu irmão, o Fabrício, o filho dele é gordo, e eu dividi quarto com ele de 82 a 97. É óbvio que a gente teve pauleira, brigas. Eu, meu irmão, eu amo ele, entende? Isso é humano. Sim. Né? Conflito é humano. Agora, também é humano resolver conflitos. Né? E se vocês têm esse caminho... Esse enfoque prospectivo, o conflito nos dá... Isso a gente aprende na gestão de conflitos também. O conflito nos dá a oportunidade de a gente parar, pensar e ver que a gente pode fazer diferente, né? Sim, exatamente. É isso aí. Perfeito. As pessoas estão perguntando onde ver a TED. TED são aquelas séries de palestras, né? O meu é um TEDx. Tem um xizinho ali, é só botar TEDx, TEDx, Luciano Potter no Google, que eu acho que vai aparecer ali. O nome é Ninguém... Tá na tua bio também. Tá na minha bio do Instagram aqui, e eu coloquei como tweet fixado lá no meu Twitter. As duas redes sociais são Luciano Potter. Obrigado pelo convite, obrigado por ouvirem. Tá ótimo. A galera que ouviu. Boa noite, muito obrigada. Valeu. Parabéns, sigam resolvendo vidas aí. Sigam resolvendo tretas aí, tá? Ajudando. Perfeito. Valeu. Obrigadão. Valeu, Beijo, gente. Tchau.